você se acha gordo demais ou magra demais? Você sabia que existe uma forma de saber se você é bonito, se você é proporcional matematicamente falando? É sim, na aula de hoje nós vamos ver um pouco mais sobre isso e também ver o que isso tem a ver com matrizes. Se liga aí que a aula já vai começar! Olá, terráqueos! Nesta aula nós vamos aplicar matrizes em dietas. É mais uma aula de aplicação do que de teoria, porque no vídeo anterior eu já falei de multiplicação de matrizes, tá? Bom, tem gente que se olha no espelho e se acha gorda demais ou magra demais, quando na verdade ela está num peso ideal. E quando eu digo que ela está num peso ideal, não é a minha percepção, não é a sua percepção. Na verdade, é um cálculo matemático que se faz para realmente saber que a pessoa está com o peso ideal. Só que a pessoa não confia nisso, ou acredita no seu senso, ou na sua imaginação, ou na sua visão, ou cria uma paranoia, enfim, e acaba fazendo absurdos para poder emagrecer mais do que a pessoa, na verdade, já está magra. Como, por exemplo, essa menina que costurou uma tera na língua, gente, pelas caridade, para poder não comer. Então, é um absurdo, né? O cálculo que eu me referi é o índice de massa corporal, o famoso IMC. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar dele. Educador físico usa, nutricionista, médicos, sempre está em reportagens falando sobre saúde, sobre alimentação, enfim. É um cálculo muito famoso, muito antigo, que muita gente, muito profissional da saúde usa para saber se a pessoa está no peso adequado ou não. Bom, e o cálculo é bem simples, na verdade é só dividir o seu peso pelo quadrado da sua altura. O seu peso ele precisa estar em quilos e a sua altura precisa estar em metros. Esse quadrado da altura nada mais é do que a sua altura multiplicado pela sua altura novamente. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho 56 quilos e tenho 1,72. Eu vou dividir 56 por 1,72 vezes 1,72 e isso vai me dar o meu IMC. Quando eu faço essa conta na calculadora, e gente, não esqueçam, pelo amor da Nossa Senhora da Obesidade, de colocar os parênteses. Porque se você não colocar os parênteses, o que vai acontecer? O 56 vai ser dividido por 1,72 e depois vai ser multiplicado por 1,72. E aí, se você fizer a conta errada na calculadora, não souber usar a calculadora direito, você pode ter até um infarto, né? Você olha assim, ai meu Deus, meu IMC, eu estou obesa, quando na verdade você só fez o cálculo errado. Então, muito cuidado quando for usar a calculadora para poder fazer essa continha. O que você precisa fazer é colocar o seu peso, depois apertar o símbolo de divisão, abre parêntese, não esquecer do parênteses, coloca a sua altura, depois símbolo de multiplicação, altura de novo, fecha parênteses e igualdade. Fecha parênteses e igualdade. E aí você vai ter o seu IMC, que no meu caso é 18,9. Ok, sei como calcular o meu IMC, mas e aí, o que eu faço com esse valor? Na internet existem várias tabelas, vários quadros de referência que você pode comparar o seu IMC com o seu status, se você está obeso, se você está no peso ideal, se você está com sobrepeso ou com falta de peso, enfim. Se você for uma pessoa com 15 anos ou menos, existem umas tabelas específicas que inclusive diferenciam meninos de meninas. Essas tabelas eu peguei no Instituto de Cirurgia de Ribeirão Preto, tá aqui o link na lateral. Mas vocês podem pegar em qualquer outro site, é só digitar no Google que aparece facinho. Se você for uma pessoa adulta ou maior de 15 anos, você usa essa tabela que serve para todas as pessoas maiores de 15 anos, inclusive fase adulta, velhice, etc. No meu caso, o IMC deu 18,9, ou seja, eu estou nesse intervalo aqui, entre 18,5 e 24,99. Eu estou, então, numa situação de peso normal, graças a Nossa Senhora da Obesidade. Se você tivesse, por exemplo, com 18,
18,4. Então, você vai estar nesse intervalo aqui, ó, entre 17 e 18,49. Aí, você estaria abaixo do peso. Se o seu IMC der mais que 24,99, então, você pode estar nesse intervalo, entre 25 e 29,99, que já está acima do peso. As outras situações são de obesidade 1, obesidade 2 e etc. E aí, é só você comparar com essa tabelinha ou até com outra, quando você pegar na internet. Dito isso, vamos supor que você esteja abaixo do peso. Então, você vai precisar ingerir alimentos para poder ter essa aquisição de calorias, estar com a quantidade de calorias para aumentar o seu peso e aí você está num peso adequado. Existem um monte de tabelas na internet com a quantidade de calorias que são adquiridas na alimentação, na enfim, no consumo de alimentos. Por exemplo, se você vai comer um brigadeirinho, sabe? Aquele brigadeirinho inocente, aquele brigadeirinho que não vai fazer nada de ruim para você. Uma unidade desse brigadeirinho, 30 graminhas, equivale a 96 calorias adquiridas por esse um brigadeirinho. Se você vai comer uma unidade de chocolate meio amargo, dizem que chocolate meio amargo é bom para o coração. Se você vai comer 200 gramas desse chocolate meio amargo, você vai adquirir 1.074 calorias. E assim você vai poder comparar com outros alimentos. Aqui eu só peguei uma parte da tabela, essa tabela eu peguei na Cooperativa Fitness, aqui o site, mas você também pode pegar em vários outros sites que têm tabelas parecidas com essa na internet, ok? Mas se você é uma pessoa que está acima do peso e você quer perder calorias, gastar calorias para poder reduzir o seu peso, você vai buscar tabelas que têm quantidade de calorias gastas por minuto em atividades físicas. Aqui eu trouxe algumas atividades, mas na internet você também acha um monte de tabelas com um monte de outras atividades. Por exemplo, se você escolheu correr, você vai gastar 20 calorias por minuto. Mas se você vai subir escadas, a cada minuto de subida você gasta 14 calorias. Ou se você vai dançar aquele forrozinho grudadinho, 6 calorias são gastas por minuto dessa dança. Bom, existe também uma relação para você descobrir quanto tempo você precisa fazer dessas atividades físicas ou quanto tempo você precisa ingerir esses alimentos ao longo dos dias, da semana, dos meses e etc. Essa relação é uma relação muito antiga, que parece que não está sendo mais usada, porque ela estava um pouco equivocada, segundo uma matéria que eu li na Super Interessante. Mas ainda vamos usar essa relação de que a cada quilo de gordura representa 7.000 calorias, adquiridas ou gastas, dependendo aí se você quer reduzir ou aumentar o seu peso. Agora vamos finalmente para a construção da dieta com matrizes. Essa dieta é para uma pessoa que vai querer gastar calorias, vai querer perder quilos. Então, essa pessoa escolheu 3 atividades físicas para fazer ao longo da semana. Essas atividades são natação, caminhada e corrida, que ela vai fazer na segunda, quarta, sexta e sábado. Na terça, na quinta e no domingo, ela vai ter aquele merecido descanso, ok? Bom, essa matriz, ela tem ordem 4 por 3, porque ela tem 4 linhas e 3 colunas. As linhas representam os dias da semana e as colunas representam a atividade física feita. Cada elemento dessa matriz, por exemplo, o elemento 2, 2, esse daqui, está na segunda linha e na segunda coluna. Esse 30, que é um elemento da matriz, ele representa a quantidade em minutos que esta pessoa vai fazer caminhada na quarta-feira. Se eu pego o elemento 3,1, por exemplo, 50 minutos de natação na sexta-feira. E assim sucessivamente, tá? A segunda matriz, ela representa a quantidade de calorias por minuto em cada atividade física que essa pessoa escolheu. Então, o elemento 2,1 são 8 calorias gastas por minuto na atividade de caminhada. Essa matriz, ela tem ordem 3 por 1, porque ela tem 3 linhas e uma coluna. Cada linha representa uma atividade física e a única coluna representa a quantidade de calorias por minuto. Se eu multiplicar essas duas matrizes, vai se resultar em quê? Que resultado vai me dar? O que esse resultado representa na minha dieta?
Bom, a primeira pergunta é, eu consigo multiplicar essas duas matrizes? Na videoaula anterior, vocês viram que, para que eu possa multiplicar duas matrizes, a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser exatamente igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Como diria meu aluno, se os bichinhos do meio forem iguais, eu posso multiplicar as duas matrizes. Os bichinhos do meio são iguais. E olha, você consegue visualizar isso de modo até mais fácil quando você vê o que ele representa. O que esse 3 aqui, que é a quantidade de colunas da primeira matriz, representa? Ele representa atividade física, natação, caminhada e corrida. E esse 3, que é a quantidade de linhas? Cada linha representa natação, caminhada e corrida, os mesmos esportes que estavam na primeira matriz. Então, eles de fato representam a mesma coisa. O que sobra? Sobra a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda, ou seja, os dias da semana e as calorias por minuto. Isso vai ser o resultado, a ordem da matriz que vai resultar no produto dessas duas matrizes. Eu vou ter uma matriz 4 por 1, que vai ter a quantidade de dias e as calorias que eu gastei ao longo desses dias da semana. É isso que eu vou ter de resultado. Vamos lá fazer? Então, como que danado eu multiplico duas matrizes? A gente também já viu no vídeo anterior que basta multiplicar cada linha por cada coluna. Então, vamos começar com a primeira linha da primeira matriz, multiplicando com a primeira coluna e única, né, da segunda matriz. Cada elemento com cada elemento sendo multiplicados. 50 vezes 14, mais 30 vezes 8, mais 0 vezes 20. Isso vai me dar o elemento A11 da matriz resultante. Por que A1? Porque é a primeira linha sendo multiplicada com a primeira coluna. Agora, eu vou multiplicar a segunda linha pela primeira coluna e vai resultar o elemento 2,1. 40 vezes 14, mais 30 vezes 8, mais 0 vezes 20, é o valor do elemento A21 da matriz resultante. Próxima linha, com a coluna da matriz que eu estou multiplicando. 50 vezes 14, mais 30 vezes 8, mais 0 vezes 20. Esse resultado vai dar o elemento 3,1, porque é a terceira linha com a primeira coluna. Finalmente, quarta linha com a primeira coluna, vai gerar o elemento 4,1. 0, opa, esqueci de colocar aqui, mas eu coloco com a caneta. 0 vezes 14, certo? 0 vezes 14, mais 0 vezes 8, 0 vezes 8, mais 60 vezes 20. 60 vezes 20. Agora, é só fazer essa continha besta, só fazer essa continha besta, só fazer essa continha besta, só fazer essa continha besta. Vai gerar essa matriz. 940, 800, 940 e 1.200 como elementos. O que eles representam? O que essa matriz resultante dessa multiplicação representa? Cada linha representa os dias da semana, segunda, quarta, sexta e sábado nesta ordem, e a coluna representa as calorias, ou seja, é o total de calorias gastas nas 3 atividades físicas na segunda, na quarta, na sexta e no sábado. Você ainda pode, inclusive, somar todos esses elementos se você quiser saber o total de calorias gastas durante uma semana. E isso você pode fazer para saber quantas semanas você vai demorar para perder a quantidade de pesos que você quer, lembrando daquela relação de a cada quilo, 7.000 calorias correspondentes. Ok? Então, essa era a aplicação que eu queria trazer para vocês de multiplicação de matrizes na construção de dieta. Essa mesma ideia pode servir para quando vocês quiserem fazer uma dieta de
ganho de calorias com consumo de alimentos. Lembrando, gente, que isso é meramente ilustrativo, é meramente uma aplicação matemática, mas, claro, você sempre vai precisar de um acompanhamento nutricional, de um acompanhamento de um profissional, porque além de você estar gastando calorias, você não só gasta calorias ao longo do dia, nem adquire calorias ao longo de um mesmo dia. Você está sempre tanto adquirindo quanto absorvendo, inclusive até dormindo você gasta as calorias, enfim. Então você precisa de um acompanhamento nutricional. Você não pode fazer essa construção de dieta sozinhos e achar que isso já vai resolver o seu problema, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, queixa, reclamação ou sugestão, só colocar nos comentários. Até o próximo vídeo.